podcast tem uma outra forma de consumo, tem uma outra forma de relação com o público. Então, ele é um meio que tem características culturais e tecnológicas e sociais diferentes. Por isso que eu acredito, e estou terminando já, estou em fase de escrever a tese, que ele não é rádio, ele é um outro meio. A pegada é por aí, saca? Olá! Chegamos ao episódio 100 do nosso podcast videocast da Durg Sindical. Entrevistamos mais de 100 convidados, entre professores, reitores, cientistas, personalidades ligadas à cultura, educação, economia, política, sindicalismo e direitos humanos. Nossa pauta produziu conteúdo sobre o universo da educação pública no cenário brasileiro. E para estrear esta nova fase, hoje nós vamos conversar com o jornalista Andrei Rossetto, que é especialista em podcast. Olá, bem-vindo ao nosso programa. Bem-vinda também você por essa estreia, né? E muito obrigado pelo convite aí. Eu gosto de falar sobre o que a gente pesquisa. Eu gosto de falar sobre o que a gente pesquisa porque eu acho que como eu faço uma pesquisa numa universidade federal, né, pública, né, eu preciso levar isso para que as pessoas conheçam a pesquisa que eu estou fazendo. Né? Então, para mim, é um prazer. Que bom! E falando, você tem uma vasta experiência em telejornalismo e é um estudioso na mídia sonora, principalmente rádio e podcast. Explica para nós como é essa fase do podcast, uma maneira mais despojada, mais flexível de fazer a comunicação. A minha base é toda em telejornalismo. Eu comecei em 99, fiquei em redação trabalhando com telejornalismo até 2020. E aí eu fiz o mestrado na URGS em rádio, mas era o vídeo, a utilização do vídeo pelo rádio, como apoio da narrativa radiofônica. E aí, em 2021, eu comecei a pesquisa no doutorado sobre podcast, com o Luiz Arthur Ferrareto. Fiz mestrado e doutorado com ele. E o desafio foi justamente contar um pouco da história. Eu pego um viés histórico também, né, porque o Ferrareto é um orientador que circula por essa área. Então eu pego essa parte histórica também do podcast, né? Apontamentos sobre a jornada do podcast aqui no Brasil e também trabalhando em cima do que é o podcast. Então a minha hipótese é que o podcast ele é uma instituição social autônoma do rádio e que é uma criação cultural, né? Então ele não é rádio, eu parto do princípio que não é rádio, tá? Ele é um outro meio que tem uma cultura própria, enfim. E aí a gente vai poder conversar disso aqui mais, mas também não quero entrar muito na teoria, assim, porque eu acho que não cabe, né? Até pelo você mesmo disse aqui, né? Que o podcast é uma coisa mais informal e tal, então a gente eu não vou entrar aqui numa base teórica para explicar. Mas assim, a gente tem duas vertentes aqui falando. Tem uma linha de pesquisa que diz que podcast é rádio. O podcast está dentro do guarda-chuva do rádio expandido ou rádio hipermediático, que são dois conceitos. O rádio expandido do professor Marcelo Kishinevski, da Federal do Rio de Janeiro, e o rádio hipermediático da professora Débora Lopes, da Federal de Ouro Preto. Então, a gente tem essa linha e mais alguns autores de fora do Brasil que acham que é uma modalidade de rádio, que está dentro de um rádio expandido, portanto é rádio, né? Mas é uma modalidade, um formato como queira usar. E tem a minha linha que diz que não é. Por uma das razões é essa que tu mencionou aqui, né? Mais flexível. Tem uma outra forma, assim, que o rádio também tem. Não, a pegada não é bem por aí, sabe? É uma forma cultural, tá? Eu posso usar, eu ainda estou trabalhando em cima do conceito, tá? Mas eu vou te dar um conceito aqui que fica numa tradição mais cultural, vamos dizer que é uma tradição técnico-cultural, assim.
que é um pesquisador italiano, Tiziano Bonini, que ele fala o seguinte: é uma forma cultural híbrida que tem atores humanos e não humanos que interagem e vão evoluindo numa forma complexa. O que ele quer dizer com isso? Ele usa uma coisa chamada teoria ator-rede como embasamento para isso, entre outras coisas. Os atores humanos são os podcasters, os sound designers, os roteiristas e todas essas outras pessoas que trabalham no mundo do podcast, né? E os atores não humanos é a estrutura da internet, os algoritmos, as plataformas. Tudo isso conflui para que seja uma forma cultural híbrida. Então, podcast tem uma outra forma de consumo, tem uma outra forma de relação com o público. Então, ele é um meio que tem características culturais e tecnológicas e sociais diferentes. Por isso que eu acredito, e estou terminando já, estou em fase de escrever a tese, que ele não é rádio, ele é um outro meio. A pegada é por aí, saca? E surgiu muito na pandemia, que as pessoas começaram a produzir muito conteúdo nas suas casas. E Andrei, como tu avalia essa situação toda e essa evolução, e agora está sendo profissionalizado o podcast? O que eu vou te falar assim, na minha pesquisa eu fiz passei por várias fases, ou vamos dizer assim, momentos, né, do podcast. Então, eu criei 3 momentos, que é o que está baseando a minha evolução histórica, vamos dizer assim, do podcast. Um momento de experimentação, um momento de expansão e um momento de consolidação. Então, o atual momento é um momento de consolidação do podcast, né? A gente tem uma plataformização, não dá para esquecer, né? Então, tu tem razão. Depois da pandemia, cresceu, houve uma queda na produção dos podcasts e tal, depois um pouco, agora está subindo de novo, mas ele está, a gente até fala, pode ser um momento de consolidação, uma coisa nesse sentido, mas ainda tem uma margem de crescimento, na minha interpretação, tá? Aqui a gente está no gênero opinativo, vamos dizer assim. Pelo que eu estou lendo e estudando a respeito já há algum tempo, eu acho que ele ainda tem uma margem de crescimento. Ele não chegou no topo, ao menos aqui no Brasil ainda. Então, é claro que isso se deve, por exemplo, antes da pandemia, ao aumento do número de celulares em circulação, né, smartphones. No momento, em final de 2017, quando o Spotify, que é hoje a principal plataforma de streaming, quando ela começou a agregar podcast, porque antes ela não agregava, era apenas de música, e a nossa base aqui, a maior ainda é Android, não sei se já está empatado se o iOS se aproximou, mas ainda é Android, até porque o valor dos aparelhos que usam a plataforma Android, o valor é menor, né? O iOS, os aparelhos são muito caros, então a gente tem uma incidência maior. Então, a partir do momento que o Spotify, que aí ele começou ele circula no Android, né? Claro que a Apple Music dava para fazer, mas não era o caso. Então, aí começou a aumentar também. Mas principalmente por quê? Porque as pessoas começaram hoje o smartphone está popularizado, né? Então, a tecnologia influenciou o avanço das redes de 4G, 5G. Isso também favoreceu a popularização do podcast, né? Como mídia. Sim. E para você é importante profissionalizar essa produção de conteúdo de podcast? Ela já está profissionalizada. Se a gente pegar no início lá, 2004, 2005... era o faça você mesmo, né? Era um microfone e um computador, ali um desktop, e vamos gravar o nosso podcast e tal. Hoje a gente tem estúdios, por exemplo, a gente tem produtoras de podcast aqui, como Rádio Novelo, por exemplo, que são extremamente profissionais e empregam muitas pessoas. É um mercado hoje já profissionalizado, consolidado, não há a menor dúvida disso.
Se a gente pegar as grandes plataformas ali, por exemplo, a Amazon Music é dona da Wondery. Se a gente pegar o Spotify é uma plataforma, mas ela tem empresa de divulgação, ela tem uma produtora que ela comprou, a Gillian. Então, a gente já pode dizer que emprega. A Globo, por exemplo, se a gente pegar o sistema Globo, tem uma produção de podcast, tanto que contratou o Mizanzuki, o Ivan Mizanzuki, que foi um dos que colocou, vamos dizer assim, o podcast, o True Crime, né? O narrativo não ficcional com o Projeto Humanos, o caso Evandro, foi ele que trouxe para o Brasil e ajudou na popularização. E deu tão certo o Projeto Humanos que depois de um tempo ele foi contratado. Hoje ele é funcionário da Rede Globo, por exemplo. Ele dá cursos, enfim, mas ele trabalha nessa parte, continua produzindo podcast. A gente tem a Rádio Novelo, que hoje eu acredito que está entre as 2 ou 3 maiores produtoras de podcast do Brasil, que trouxe também depois do Projeto Humanos o grande podcast narrativo não ficcional, que é o Praia dos Ossos. E hoje continua produzindo outros. Então a gente tem roteiristas que trabalhavam com audiovisual, por exemplo, e conseguiram espaço nessas produtoras fazendo roteiros de podcast narrativo não ficcional, com técnicas de storytelling, de forma episódica, né? Então já é profissional, a gente pode dizer assim, já está consolidado, já tem gente ganhando, conseguindo se sustentar com podcast. E gera muita concorrência também com a TV mais tradicional, o rádio. Eu não saberia te responder com certeza se pega o público do rádio, tá? Mas o que eu acho que aconteceu, tá? Que a gente discute até no nosso núcleo de estudos de rádio lá da URGS, UNER, e eu discuto com os alunos na aula ali na PUC, nas aulas de jornalismo e tudo, que o que acontece? O rádio não soube explorar o que ele já fazia no passado. Porque se a gente pegar, por exemplo, o que os podcasts, as produtoras estão fazendo hoje, o narrativo não ficcional, isso o rádio fazia no início. Parece uma radionovela, alguns episódios. Exato, o rádio fazia isso. Só que o rádio parou de fazer. E o que os podcasters pegaram? Pegaram aquilo, pegaram para eles e melhoraram, claro, enfim. Hoje a gente tem uma tecnologia bem diferente da época e tudo. Mas se a gente pegar a essência, radioteatro, radionovela, a lógica é muito parecida de estrutura e de contação de histórias. Porque é a contação, né? Que nos deixa impactados e deixa, a gente engaja. O ser humano gosta de contação de boas histórias, né? Se encanta com isso. E os podcasters pegaram. Se a gente pegar só a parte de narrativo não ficcional, fora, por exemplo, uma característica muito interessante, o público bem nichado. Isso é próprio para público de nicho. Se eu quiser um podcast sobre origami, eu vou achar, que é um público bem específico. Se eu quiser um podcast sobre o esporte que eu pratico, que é o bodyboard, tem, mas é um público bem específico. O rádio, dificilmente eu vou ter isso. Outra característica é o escrutínio editorial. Se eu e tu quisermos fazer um podcast na minha casa, na tua casa, com um computador, 2 microfones, a gente faz e publica, sem escrutínio editorial nenhum, de forma independente, sem dever nada para ninguém, vamos dizer assim. Então, isso é uma característica própria que o podcast proporciona. Outra, a gente não está preso numa grade de programação, por exemplo, de uma rádio, né? A gente pode falar aqui 2 horas como pode falar 30 minutos. Essa independência. A gente pode colocar o dia que a gente quiser, a gente pode... E também a forma de consumo, né? Quem escuta sob demanda pode dar pause, pode voltar, pode escutar de novo, pode escutar uma parte hoje, uma parte amanhã, pode fazer o que quiser. Se a gente pegar o rádio tem uma ideia de síncrono, né? Eu estou escutando ali, mesmo que eu entre na internet e acesse uma rádio na web,
quando eu der play no player, ele vai estar dando a programação daquele momento e eu continuo escutando, né? Eu posso escutar rádio pelo celular, por exemplo, no aplicativo de alguma rádio. Só que se eu entrar no aplicativo do meu smartphone, der play ali, eu vou pegar a programação naquele momento, né? Porque ela é síncrona. Agora, o podcast, eu posso entrar e olhar a hora que eu quiser, né? A hora que quiser. E agora o rádio ele não se sente não está ameaçado pelo podcast. Não. Eu até acho bem interessante que agora, quando teve esse episódio do ciclone, nós estávamos completamente fora do ar, né? Não tínhamos acesso a nada. Celular termina a bateria e não tem a internet, uma série de coisas aconteceram. Mas o rádio de pilha, esse funcionou. E aí eu pensei, que serviço maravilhoso que o rádio sempre fez e continua fazendo. Olha, já disseram que o rádio ia morrer várias vezes, quando começou a TV e aí por aí vai, né? Mas não vai acontecer. Mas a instantaneidade e outra coisa, claro que não vai ser mais aquele rádio que a gente conheceu. Ele já se transformou e vai continuar em transformação. Mas dizer que ele vai simplesmente desaparecer, não sei, acho que não, tá? Mas eu só acho, tá? Porque ninguém tem bola de cristal. Então não vou bater dizendo não, jamais não. Mas eu acredito que, ao menos por enquanto, o rádio mostrou, como tu mesmo falou aí, o grande destaque em termos de mensagem, de transmissão de informação na nossa enchente agora foi o rádio. As pessoas só ficaram sabendo de determinadas coisas e mensagens e informações importantes pelo rádio. Se não fosse o rádio, realmente a gente teria muito problema. Porque essa é a pegada mesmo do rádio. Tá? O podcast não é isso. Entende? O podcast não vai fazer isso. E o próprio celular, o WhatsApp, o rádio, ele... O rádio, por exemplo, eu preciso de bateria. Um rádio a pilha, como tu mesmo disseste. Bota a pilha, tendo pilha, eu não preciso de uma rede, de uma infraestrutura de rede como a internet para transmitir. Sim. Aqui a gente está falando do rádio, a gente está falando do rádio hertziano. Um radinho de pilha, onda eletromagnética, perfeito. Consigo pegar o que for. E isso ajudou muita gente. Então, aqui a gente está falando no meu ponto de vista, claro, de pesquisa, né, de dois meios diferentes. Podcast é um tipo de meio, e aqui tu acabou de dizer que o rádio é outro meio que se diferencia. Mas eu respeito até quem faz segue por essa outra linha de pesquisa, porque assim, eu me considero apesar da idade mais avançada, eu me considero um pesquisador em início de carreira. Assim, eu estou dando aula e pesquisando não faz nem uma década, né? Eu comecei, eu não sou doutor ainda, não terminei o meu doutorado, então eu ainda tenho um grande caminho. E tem esses pesquisadores já estão pesquisando há décadas, né, sobre o tema. Então eles têm embasamento, faz sentido, né? Agora, também há na pesquisa isso, a gente tem linhas de pesquisa que discordam, umas se aproximam mais, outras se aproximam menos, então, por isso que só aí a gente já vê uma diferença do meio rádio para o meio podcast, né? Isso que tu falou é fato. É fato. E sobre o rádio na TV? Agora, antes de começarmos aqui a nossa conversa, nós estávamos falando sobre isso, se na tua avaliação existe esse conceito de videocast, e também gostaria que tu falasse sobre essa versão do rádio, né, no vídeo, porque a maioria das emissoras de rádio hoje estão também transmitindo a programação por vídeo. Se a gente pensar no videocast, que é o nome que dão, não é pensado para áudio, é pensado para vídeo, né? Como aqui.
antes da gente começar a gravar, vocês tiveram toda uma preocupação de ajustar luz, figurino, cenário, porque vocês estão com a linguagem audiovisual na cabeça. Vocês sabem que isso aqui é um programa de vídeo, que vocês vão exportar para MP3 e colocar no Spotify ou em outras plataformas, a principal aqui é o Spotify, por isso que eu citei, mas em várias plataformas em MP3, que é a extensão mais usada, como áudio. Mas eu vim aqui pensando num programa de vídeo. Vocês pensaram num programa em vídeo. A intenção é de vídeo. Então, veja que há uma diferença. Só aí. Mas eu não tenho essa resposta. Eu não tenho uma resposta. Se é A ou B, se faz sentido ou não faz sentido. Mas, por exemplo, eu, pensando no áudio, tá? Eu deveria ter feito algo aqui que eu não fiz quando eu me apresentei. Eu até disse, bem-vinda à tua segunda temporada, né, para ti, mas assim, eu poderia ter me identificado aqui para quem está escutando. Olha, eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro, eu estou usando um óculos de armação preta, eu tô de calça jeans, tô com uma jaqueta marrom, né? Tô com uma camisa preta, escrito o nome de uma banda de heavy metal em branco, eu tenho olhos azuis, né? Eu tô sentado em tal lugar, eu situo para quem está escutando. Uma autodescrição, e a gente poderia fazer outras coisas aqui também pensando no áudio. Obrigada. E para você que está em casa, está nos assistindo, está nos ouvindo pelas plataformas, o YouTube, o Spotify, acompanhe os nossos canais de comunicação, deixe seu joinha lá no YouTube, se inscreva no canal, também se preferir ouvir o podcast pelo nosso canal de Spotify, aproveite. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Filie-se.